Começando pelo capítulo 7, artigo 1, o primeiro artigo menciona Amém após a bênção La'asot B'divrei Torah. Essa brachá, ela está bem no comecinho do nosso Siddur. Ela faz parte das bênçãos da manhã. Importante que nós tenhamos em mente tudo que é necessário para fazermos no horário da manhã, tá? La'asot B'divrei Torah. Há opiniões divergentes entre os legisladores sobre se deve responder amém depois de escutar outra pessoa recitar a bênção de La'asot B'divrei Torah. Olha, pessoal, normalmente essas bênçãos, tá? Elas são recitadas na parte da manhã em casa, não em conjunto. Em raros eventos, essas bênçãos que nós estamos citando aqui, nosso Siddur está a partir da página 1 até a página 5, tá? A página 1 nem vou mencionar agora, mas nós estamos da 1 até a 5, são as bênçãos da manhã. Então, essas bênçãos, normalmente, elas são recitadas em casa, antes da pessoa sair. Pela Kabbalah tem uma regra que é importante a gente lembrar o seguinte. Vocês já viram todas essas brachot? Tem lá 19 bênçãos. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, o começo é sempre igual, só o finalzinho que muda um pouquinho. Ben Yom Vem Laila, porque é Ivrim, Matira Surim, Zokef Kefufim. Elas mudam de acordo com o que está sendo mencionado nelas. São 19 brachot, e a Kabbalah ensina o seguinte, que a pessoa não deve sair de casa sem fazer essas brachot. Por algum motivo, se ela for rezar na sinagoga, ela deve fazer essas bênçãos em casa. Estou dando como base o Siddur que nós utilizamos, tá? Se alguém tem um outro Siddur, por favor, você vai conseguir localizar a reza. Das bênçãos que vão da página 1 até a página 5, a Kabbalah recomenda que nós façamos em casa e não sair de casa sem fazê-las. Muito raramente uma pessoa vai fazer essas brachot na sinagoga, muito raramente. Um indivíduo separado. Eu já ouvi de algumas sinagogas que fazem essas brachot publicamente, porque na dúvida de algumas pessoas não a terem feito, elas poderão participar da brachá na sinagoga. Não é o nosso costume fazer isso, vocês sabem. Vocês sabem que nós começamos ali na página 21, a partir de Ehir Atzon. Antigamente nós começávamos com Lishem Echud, um pouquinho antes, mas começamos com o costume de, a partir de Ehir Atzon, ou seja, damos início já ao serviço dos sacrifícios, tá? Seder HaKorbanot, nós começamos daí. Mas como eu disse, eu já vi alguns lugares que eles começam com as bênçãos da manhã, porque se na dúvida alguém não tenha recitado, essa pessoa poderá responder amém a quem está falando Abraham, tá bom? Então, essas regrinhas aqui a gente vai pegar hoje, para que a gente possa, de alguma maneira, estar mais interagido com elas, tá? Tá mais familiarizado com elas, tá? E daí, quando ocorrer uma ocasião semelhante, a pessoa vai saber como se virar, vamos falar assim. Digamos que você é convidado para conhecer uma sinagoga e, de repente, você está lá, você não vai pagar mico, né? Não vai falar uma coisa fora da hora. Haja vista que a pessoa vai ter o cuidado de, primeiro, ouvir, ver os costumes, para depois ela manifestar qualquer ação. La'asot B'divrei Torah está ali na página 5, tá? Página 5, para quem quiser localizar, para você ficar bem familiarizado e ir acompanhando, tá? Há opiniões divergentes entre os legisladores sobre se deve responder amém depois de escutar outra pessoa recitar a bênção La'asot B'divrei Torah. Por quê? Algumas sinagogas têm o costume de falar amém. Em outras, não.
Mas, se a pessoa ouve de alguma forma, como diz o Darkei Alahá, ela deve responder. Por que existe essa dúvida? Vamos ver o que o nosso parágrafo diz. Segundo alguns legisladores, aí não é a conclusão da bênção, e sim ao final de Veha'arev, tá? Observe que logo após a palavra Divrei Torá, palavras da Torá, tá? Traduzindo para o português, vemos a palavra Veha'arev, a gente roga a Deus, rogamos-te, eterno. Alguns legisladores afirmam que essas duas brahot são apenas uma. Por isso, eles têm como base não responder amém depois de Divrei Torá. Mas o Darkei Alahá aconselha o seguinte: caso a pessoa escute alguém falando essa brahá, ele deve falar amém. Porém, alguns afirmam que ela só deve ser dito amém ao final de Veha'arev. Vocês estão acompanhando aí, na página 5? Veha'arev, quando terminar Veha'arev, que a última palavra de Veha'arev é a teu povo Israel em português, Torá le amor Israel, a Torá teu povo de Israel. Alguns afirmam que o amém nesse trecho só pode ser dito aí, após quem estiver conduzindo o serviço dizer Hamelamed Torá le amor Israel, que ensinas a Torá a teu povo Israel. Tá claro, pessoal? No entanto, há quem sustente que aí é o final da bênção. E Veha'arev já é uma outra bênção. Existem duas opiniões sobre esse conceito. Nós seguimos aqui o conceito de que elas são bênçãos separadas, tá? A Divrei Torá é o término de uma bênção, e Veha'arev é o início de outra, que termina em Hamelamed Torá le amor Israel, que ensina a Torá ao teu povo Israel. Alguns segmentos podem ver diferente, mas nós vimos dessa maneira. E sim, se torna necessário a pessoa responder amém. Sendo assim, aconselha o Shulchan Aruch, é melhor que o oficiante recite essa bênção em voz baixa, de modo a não provocar dúvida em quem ouve. Assim fala o Kitsu Mishgeret HaShulchan, caso tenha ocorrido de alguém ouvir essa brahá, não se deve responder amém. No entanto, a opinião do Arizal, Santo Ari, é de responder amém. Daqui o Shulchan Aruch aconselha que é apropriado a pessoa se basear e se apoiar no Arizal e responder amém caso a pessoa se encontre em um trecho da sua própria reza que possa fazer uma interrupção. Digamos que uma pessoa chegou atrasado na sinagoga, isso pode acontecer, e ela começa a fazer essas bênçãos iniciais. E daí você que já está mais adiantado e está em um trecho, que se pode fazer uma interrupção para responder amém na brahá de outra pessoa, você deve fazê-lo. Mas caso você não possa interromper a sua própria reza para responder o amém, então não deve responder.